Revisão, Noções de Direito Constitucional, Polícia Civil do Pará, edital 2021, professor Rafael Maia. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Maia, sou professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral aqui do Aprova Concursos. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer estar com vocês nessa aula de revisão para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Eu falo aqui de Minas Gerais, dos estudos do Aprova Concursos. E nós vamos fazer uma revisão bem objetiva, focando em temas que eu acho, pela minha pesquisa, que irá cair na sua prova, ok? Como funcionará a nossa revisão? Nós vamos tentar pegar o maior número de pontos do conteúdo programático, fazer uma pequena revisão sobre eles e resolver uma questão da banca que está organizando esse concurso, para que vocês tenham conhecimento de como normalmente a banca cobra esse tipo de questões e para que vocês possam relembrar aquilo que vocês já estudaram. Vamos juntos? Vamos lá, pessoal. O nosso conteúdo programático, por ser a disciplina Noções de Direito Constitucional, é um conteúdo bem simples. Trata uma parte sobre direitos fundamentais, sobre administração pública, poder executivo, defesa do Estado e das instituições democráticas, além da ordem social. E aí eu queria começar falando com vocês, primeiramente, sobre os direitos individuais. Nós vamos dividir esses direitos individuais em três partes. Primeiro, os direitos e liberdades individuais, que estão previstos ali no artigo 5º. Segundo, os direitos sociais, previstos ali no artigo 6º ao 11º. Terceiro, os direitos da nacionalidade, previstos ali nos artigos 12 e 13. E os direitos políticos, previstos nos artigos 14 a 16. Então eu recomendo fortemente que vocês façam uma leitura bastante atenta desses artigos da Constituição, do artigo 5º ao artigo 16. O artigo 5º especificamente, que vão ter lá 78 incisos, eu sugiro que vocês leiam bastante, porque não existe uma outra forma de estudar o artigo 5º, senão pela leitura dos artigos, daqueles incisos. Porque na prova, nós vamos ver uma primeira questão aqui, é cobrado o texto livre da lei. Quando a banca cobra sobre direitos e garantias individuais, normalmente ela cobra exatamente como está a Constituição. Então você precisa trabalhar a sua memória de longo prazo fazendo leituras reiteradas para que o seu cérebro se acostume com aquele texto e na hora da resolução da questão venha a memória de longo prazo e te ajude a acertar. Vamos ver como que ela cai? Cai geralmente dessa forma. Olha só, eu peguei uma questão do SUSIP aí do Pará para o cargo de técnico em gestão penitenciária, especialidade pedagogo. Veja só, dentre as alternativas a seguir, qual apresenta um direito fundamental previsto na Constituição Federal? Ou seja, qual desses direitos fundamentais, qual dessas alternativas está lá no artigo 5º? Vejam, é preciso ler. Eu digo de novo, são 78 incisos. Então, vocês têm que gastar boa parte do seu tempo lendo esses 78 incisos. E aqui eu posso apostar, vai cair uma questão sobre isso na sua prova. Se não cair, você pode vir aqui, ligar para a prova e falar, não paga mais nada para esse professor que ele não sabe nada. Eu aposto, vai cair uma questão sobre isso na sua prova. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nossa resposta. De cara já é a nossa resposta. Letra B. Liberdade de associação para fins lícitos, ok, inclusive a de caráter paramilitar. Olha o erro. A Constituição veda a associação de caráter paramilitar.
Caráter paramilitar, meus caros, é aquela associação para fins armadas, tipo as milícias. As milícias no Rio de Janeiro, por exemplo, o tráfico é um exemplo de associação paramilitar. A milícia mais ainda, né? Porque são pessoas geralmente ligadas ao poder estatal, policiais, civis e militares, que atuam na margem da lei armados, ok? Não é permitido pela Constituição a associação de caráter paramilitar. C. É assegurado a todos o acesso à informação, certíssimo. Porém, sem sigilo da fonte. Olha o erro. Muito pelo contrário, a Constituição assegura aos jornalistas o sigilo da fonte. Beleza? Letra D. Direito a ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Muito pelo contrário, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Há alguns autores, inclusive, que acham que esse é um direito absoluto. Nós sabemos que não existem, em regra, direitos absolutos. Porém, boa parte da doutrina entende que nós temos 3 direitos absolutos. O direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado e o direito de não ser compelido a se associar ou a se manter associado. Beleza? E letra E, direito de não haver pena de morte em nenhuma hipótese. Está errado, porque a Constituição admite pena de morte em caso de guerra declarada. Então vejam só, tudo isso daqui está lá na Constituição, no artigo 5º. Vocês precisam ler. Questões sobre direitos e garantias individuais e coletivos só se responde lendo o artigo 5º da Constituição. Então vocês precisam conhecer bem o artigo 5º. E eu repito, essa é uma questão que vai cair na sua prova. Não tenha a menor dúvida, ok? Falando ainda sobre direitos fundamentais, existe um grupo de direitos fundamentais que é muito importante, que são chamados direitos da nacionalidade, beleza? E o que é nacionalidade? Nacionalidade, meus caros, é o vínculo existente entre um indivíduo e um Estado que vai assegurar direitos e deveres na ordem jurídica, na ordem política. Então, é um vínculo jurídico e político entre o indivíduo e o Estado, ok? O que é que vocês precisam saber sobre direitos da nacionalidade? Primeira coisa, vocês precisam saber quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados. E segundo, diferenças entre brasileiro nato e naturalizado, ok? Vamos ao nosso quadro branco para a gente entender? Então vamos lá. Essa matéria, como eu disse para vocês, está toda disciplinada nos artigos 12 e 13 da Constituição. E diz a Constituição que são brasileiros natos. São brasileiros natos. Quem são eles? Primeiro, os nascidos no Brasil, né? Nascidos no território brasileiro. Nascidos no território brasileiro. Nascidos no território brasileiro, salvo ou exceto se filhos de pais ou mãe, pai ou mãe estrangeiros que estejam a serviço do seu país. Estejam no Brasil, né? Estejam no Brasil a serviço de seu país. Então, a primeira regra é o seguinte. Nascido no Brasil, brasileirinho é. Famoso critério do ius solis. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Porém, tem uma exceção. Se essa criança, se esse bebê nasceu no Brasil, for filho de um estrangeiro que está aqui no Brasil a serviço do país dele, por exemplo, um diplomata, um militar, esse indivíduo vai ser nacional lá do país dele, não vai ser brasileiro, ok? Segunda regra, o contrário. Exatamente o contrário desse.
São brasileiros natos os nascidos no exterior, os nascidos no exterior, filhos de pai ou mãe brasileiros, pai ou mãe brasileiros, que estejam a serviço do país. Então aqui é exatamente o contrário, a serviço do Brasil. Imagine que você é um funcionário da Petrobras, uma sociedade de economia mista brasileira, e você está a serviço do Brasil lá em Angola, no Iraque, e lá você tem um filho. O seu filho, que nasceu lá em Angola, lá no Iraque, ele vai ser brasileiro nato, ok? Terceira hipótese. Nascidos no exterior, filhos de pai ou mãe brasileiros, filhos de pai ou mãe brasileiros, ou mãe brasileiros, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, nasceu o filho de um brasileiro ou de uma brasileira no exterior. Se o pai ou a mãe quiserem ir numa embaixada, por exemplo, no consulado brasileiro, por exemplo, lá, e registrar, essa criança será considerada brasileiro nata. Beleza? E por fim, letra D, nascidos no exterior também, nascidos no exterior também, filhos de pai ou mãe brasileiros, desde que venham a residir no Brasil, e optem a qualquer tempo, com qualquer idade, pela nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira, ok? Então essa pessoa ela já nasce com o direito de ser brasileira, ok? Por isso chamado brasileiro nato. Diferentemente do brasileiro naturalizado. Quem é o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado é aquele que opta pela nacionalidade brasileira. Ele não nasce brasileiro, ele nasce estrangeiro, mas em algum momento da vida ele opta pela nacionalidade brasileira. E como que faz para ser brasileiro naturalizado? Vamos ver o que diz a Constituição. Então diz a Constituição, são brasileiros naturalizados, são brasileiros naturalizados, primeiro, os que na forma da lei, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira, e diz a Constituição, exigindo-se dos provenientes de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano e idoneidade moral. Então vejam só, primeira forma de adquirir a nacionalidade brasileira é cumprir os requisitos da lei. E a lei é a Lei 13.445, Estatuto do Imigrante,
que diz o seguinte, olha, precisa ter residência de pelo menos 4 anos, precisa saber falar bem o português, não ter nenhum problema de saúde, ok? Mas, se você for proveniente de um país de língua portuguesa, por exemplo, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Timor-Leste, você precisa apenas ter uma residência no Brasil por 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral, ok? Essa é a chamada naturalização ordinária. Mas nós temos também a naturalização extraordinária ou quinzenária, que vale para todo mundo. O que é que precisa? Residência por 15 anos, ininterruptos, por 15 anos, sem condenação criminal. Sem condenação criminal. Esses são, portanto, os brasileiros naturalizados. E aí nós precisamos saber quais são as diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E aí, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte, o nome correto é brasileiro. Brasileiro naturalizado. Ele não é estrangeiro, ele é brasileiro. E por isso mesmo, a Constituição diz que somente ela, a própria Constituição, pode estabelecer diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Então, somente a Constituição Federal pode estabelecer diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. E são 4 diferenças possíveis. Mas eu acho que 2 têm mais chance de cair na sua prova. Primeira diferença quanto aos cargos. Existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Então, alguns cargos a Constituição diz que somente brasileiro nato pode assumir. Quais são eles? Primeiro, o cargo mais importante do país, presidente da República. Depois, para ficar fácil, uma dica. O brasileiro naturalizado não pode sequer sentar na cadeira de presidente. Logo, todo mundo que está naquela linha de sucessão presidencial tem que ser brasileiro nato, ok? Olha como ficou fácil. Saiu o presidente, quem assume? O vice-presidente. Saiu o vice-presidente, quem assume? Presidente da Câmara dos Deputados. Saiu o presidente da Câmara dos Deputados, quem assume? Presidente do Senado. Saiu o presidente do Senado, quem assume? Presidente do Supremo. Só que aqui esquece o presidente. Para ser ministro do Supremo, tem que ser brasileiro nato. Ministro do Supremo. Porque qualquer ministro do Supremo pode ser presidente do Supremo. A lógica é essa. Lá é feito meio de rodízio. Não tem eleição. Por fim, também tem que ser brasileiro nato os oficiais, o ministro da Defesa, desculpem, né? O ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, os oficiais das Forças Armadas, e, para além disso, os membros da carreira diplomática. Ok? Essa é a primeira diferença importante. Brasileiros natos naturalizados quanto ao cargo. Existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Uma segunda diferença, que eu também julgo importante para a prova de vocês, diz respeito à extradição.
Você sabe o que é extradição? Extradição é o envio de um indivíduo para outro país, o envio de um indivíduo para outro país, para que lá ele possa ser julgado, ou cumprir pena. Então, extradição é o envio de um indivíduo para outro país, para que lá ele possa ser julgado ou cumprir pena. Então, às vezes a pessoa cometeu um crime lá em outro país, às vezes ele é de outro país e cometeu um crime, várias situações onde o Estado vai querer punir o indivíduo. E aí, se esse indivíduo estiver no Brasil, esse outro Estado tem que pedir para o Brasil extraditá-lo para lá. Qual que é a diferença no que concerne a extradição de brasileiro nato e naturalizado? São duas. Primeiro, o brasileiro nato não pode ser extraditado, em nenhuma hipótese. O brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma hipótese. Já o brasileiro naturalizado, pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeira hipótese, crimes cometidos antes da naturalização. Então, crimes cometidos antes da naturalização. Segunda hipótese, tráfico de drogas. Então, vejam, tráfico de drogas não importa o momento da naturalização. O indivíduo vai poder ser extraditado, ok? Vamos tentar ver duas questões aqui. Vamos tentar ver duas questões para que a gente possa ver como que isso normalmente cai nas questões da OCP, beleza? Primeira questão. A Constituição Federal prevê as normas no que tange a nacionalidade de brasileiros natos e naturalizados. Acerca desses preceitos, assinale a alternativa correta. Letra A. São brasileiros natos, o que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Está errado. Esses são os brasileiros naturalizados. Letra B. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Também está errado. Esses são brasileiros natos. C. É privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Olha que pegadinha. Não é. Ministro do STF. Ministro do STJ pode ser brasileiro naturalizado. Nós temos até um, o ministro Félix Fischer. Ele é alemão de nascimento, é brasileiro naturalizado. Letra B. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Nossa resposta. Isso aqui está lá no artigo 13 da Constituição. Letra E. Será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que adquirir outra nacionalidade em qualquer hipótese. Perda de nacionalidade é um assunto interessante também. O brasileiro, quando ele adquire voluntariamente outra nacionalidade, em regra ele perde a nacionalidade brasileira. Porém, se ele adquirir outra nacionalidade
com reconhecimento da nacionalidade brasileira originária, tipo, eu sou italiano nato também. Então, eu tenho duas nacionalidades natas. Minha mãe é italiana, logo eu sou italiano nato. Então, eu tenho a dupla nacionalidade nata. Nesse caso, eu não perco. Ou quando eu sou obrigado a adquirir outra nacionalidade para poder exercer direitos civis, como trabalhar, ter uma residência, fazer um empréstimo, etc., eu também não perco a nacionalidade brasileira, ok? Resposta, portanto, letra D, de dado. Próxima questão, essa daqui. Nope. Isso. De acordo com a Constituição Federal de 88, quais os seguintes cargos são privativos de brasileiro nato? Letra A, senador? Não é. Presidente do Senado é. Presidente e vice-presidente da República, ok. Letra B, oficial das Forças Armadas? Ok. Deputado federal, não. Só o presidente da Câmara. Ministro do STJ, nós já vimos que também não. Letra C, oficial das Forças Armadas, ok. Ministro do STF, ok. E ministro da Defesa, ok. A nossa resposta. Letra D, ministros de Estado, não. Só o ministro da Defesa. Ministro do STF, ok. Ministro do STJ, também não. E letra E, presidente da Câmara dos Deputados, ok. Presidente do Senado Federal, ok. Presidente das Assembleias Legislativas, não. Nossa resposta, portanto, letra C. Beleza? Tem mais uma questão que envolve direitos e garantias individuais. Para a gente finalizar essa aula, queria ver ela com vocês. Olha só. Muitos direitos individuais estão previstos na Constituição Federal de 88. Dentre eles, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Acerca das disposições constitucionais desses direitos, assinale a alternativa correta. Vejam como que para resolver essa questão basta a leitura do artigo 5º. Letra A. Uma das implicações da proteção ao direito à vida dos cidadãos é a previsão expressa de proibição de pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada. Ótima resposta, letra A. Letra B. O direito à liberdade inclui a liberdade de manifestação de pensamento, inclusive no anonimato. Não, o artigo 5º, inciso 4, veda expressamente o anonimato. C. Uma das manifestações do direito de liberdade é a previsão que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que manifesta a igualdade apenas formal prevista na Constituição. Não. Nós temos a busca por uma igualdade material. A própria Constituição diz, olha só, licença maternidade, 120 dias, licença paternidade, 5 dias, mulheres aposentam com menos tempo de contribuição. Então, a igualdade que se busca é uma igualdade material, ok? Letra D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ok? Artigo 5º, inciso 11. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ok. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ok. Ou para prestar socorro, ok. Ou durante o dia ou à noite, por determinação judicial. À noite não, durante o dia. E letra E, a todos é garantido o direito de propriedade, ok. Artigo 5º, inciso 23, independentemente de atender a sua função social. Inciso 24 diz que a propriedade deverá obedecer à sua função social. Ok, pessoal? Então fiquem atentos. Nessa parte de direitos e garantias individuais, é fundamental a leitura do artigo 5º. Sem ela, vocês não conseguem resolver nenhuma questão. Com ela, vocês resolvem qualquer questão. Até a próxima, um abraço e tchau, tchau!